Movimento do corpo. Se precisar, reajusta as pernas. E hoje vamos para o capítulo 50 do Velho Caminho de Buda. Seguindo, né? Um punhado de farelo. No ano seguinte, Buda passou a estação do retiro em Veranja, juntamente com 500 bhikkhus. Shariputra e Moggallana atuaram como seus assistentes. No meio do período de retiro, uma seca atingiu a área e o calor era quase insuportável. Buda passou a maior parte dos dias sobre a refrescante sombra de uma árvore nimba. Ele comia, dava palestras do Dharma, meditava e dormia, sempre embaixo desta mesma árvore. No início do terceiro mês de retiro, os bhikkhus foram recebendo poucas e menores ofertas de alimento. A alimentação escasseou devido à seca, e mesmo as reservas de mantimentos estocadas pelo governo para momentos difíceis minguaram a quase nada. Muitos monges retornavam ao monastério com suas tigelas vazias. O próprio Buda frequentemente voltava da mendigagem com a tigela vazia e enchia seu estômago com água para aliviar a fome. Os bhikkhus ficaram emagrecidos e emaciados. Venerável Moggallana sugeriu que eles se deslocassem para o sul, para Uttarakuru, nos últimos dias do retiro, onde seria mais fácil obter alimentos. Mas Buda recusou, dizendo: Moggallana, não somos os únicos que estão sofrendo. Todas as pessoas da localidade, com exceção de uns poucos ricos proprietários, estão passando fome. Nós não devemos abandoná-las agora. Temos a oportunidade de compartilhar e compreender o sofrimento delas. Vamos permanecer aqui até o fim da estação do retiro. O rico mercador Agnidatta convidara Buda e seus bhikkhus para a estação de retiro em Veranja, após ouvir o ensinamento. Porém, ele precisou viajar para fora, cuidando de negócios, de modo que não fazia ideia da situação em casa. Um dia, Moggallana apontou para uma clareira perto do monastério, de viçosa e verdejantes árvores, com gramado crescendo, e disse a Buda: Professor, creio que aquelas plantas permaneceram frescas e fortes graças aos ricos nutrientes do solo. Nós poderíamos cavar um pouco daquele humus enriquecido e misturá-lo com água para fazermos um alimento nutritivo para os bhikkhus. O mestre falou: Não seria adequado fazer isso, Moggallana. Na verdade, já tentei fazer exatamente isso durante meus dias de automortificações na montanha Gansriri, mas percebi que não havia nenhum benefício em termos de nutrição. Muitos seres vivos habitam o solo, protegidos da luz do sol. Se nós cavarmos o chão, muitas dessas criaturas morrerão. E as plantas também serão afetadas. Moggallana não disse mais nada. Ia longe o costume dos monges de colocarem uma porção de oferendas que recebiam dentro de recipientes vazios, destinados a prover alimentos para os bhikkhus que não recebiam aquela oferta de comida. Svasti notou que nos últimos dias o recipiente tinha permanecido vazio, sem um único grão de arroz ou um pedaço de chapati. Rahula confidenciou privadamente para Svasti que, embora nenhum dos bhikkhus estivesse recebendo comida adequadamente,
As pessoas se inclinavam a dar alimento primeiramente para os mais velhos. Jovens monges recebiam menos ou nada. Svasti tinha percebido a mesma coisa. Mesmo nos dias em que recebo um pouco de comida, ainda sinto fome depois de terminar de comer. É assim com você? Raula meneou a cabeça afirmativamente. Achava difícil dormir à noite por causa da fome. Um dia após voltar da mendigagem, o venerável Ananda colocou um pote de argila sobre um tripé. Reuniu alguns pedaços de madeira e começou a preparar o fogo. Svasti veio ver o que ele estava fazendo e se ofereceu para cuidar do fogo. De todo modo, Svasti era muito hábil nesses tipos de afazeres. Rapidamente ele tinha obtido um excelente chama ardente. Ananda pegou sua tigela de mendigar e derramou algo parecido como serragem dentro do pote e disse: "Isto é farelo. Podemos torrá-lo até ficar cheiroso e então oferecemos isso a Buda." Svasti mexia o farelo com 2 pequenos gravetos, enquanto Ananda dizia-lhe como havia encontrado o mercador de cavalos, que recentemente tinha chegado de Veranja com 500 animais. Tendo visto a crítica situação dos bicos, dissera a Ananda que se não conseguissem receber oferendas de comida, poderiam ir aos seus estábulos, pois ofereceria a cada bico um punhado de farelo, usado por ele para alimentar seus cavalos. Naquele dia, ele deu 2 punhados para Ananda, um dos quais era destinado a Buda. O monge prometeu que divulgaria a generosa oferta do mercador aos demais bicos. O farelo logo ficou tostado e com um aroma apetitoso. Ananda despejou-o de volta na tigela de mendigar e convidou Svasti a acompanhá-lo na caminhada até a árvore nimba. Ananda ofereceu o farelo a Buda, que perguntou a Svasti se ele havia recebido alguma oferenda de comida. O jovem mostrou a batata doce que tinha tido a boa sorte de ganhar. Buda convidou-o a sentar e comer junto com ele. Ele ergueu sua tigela com grande reverência. Svasti segurou sua batata nas mãos com mente atenta. Enquanto observava o mestre pegar o farelo e comê-lo, com grata apreciação, sentiu vontade de chorar. Após a palestra do Dharma naquele dia, o venerável Ananda contou para todos a respeito da oferta do mercador. Ananda pediu que eles visitassem os estábulos somente quando não tivessem recebido nenhuma oferenda, pois o farelo era destinado aos cavalos e ele não queria vê-los passar fome. Naquela noite, à luz da lua, Shariputra foi visitar Buda, que estava sobre a árvore nimba. Ele disse: Senhor, o caminho do despertar é maravilhoso. Ele tem a capacidade de transformar aqueles que o ouvirem, compreenderem e praticarem. Mestre, como podemos ter certeza de que o caminho continuará a ser transmitido depois que você tiver partido? Shariputra, se os bhikkhus perceberem o verdadeiro significado dos sutras e praticarem aquilo que os sutras ensinam, se eles sinceramente seguirem os preceitos, o caminho da liberação continuará por séculos. Senhor, grande número de bhikkhus memoriza diligentemente e recita os sutras. Se as futuras gerações de monges continuarem a estudar e recitar os ensinamentos, a sua amorosidade e a sua compreensão certamente se estenderão pelo futuro longínquo. Shariputra, transmitir os sutras não é o bastante. É necessário praticar aquilo que está contido nos sutras. É especialmente importante observar os preceitos. Sem isso, o Dharma não durará muito,
Sem os preceitos, o verdadeiro Dharma pode rapidamente se dissipar. Há um modo de pôr os preceitos de tal maneira que possam ser preservados pelas milhares de vidas por vir? Isso não é possível, Shariputra. Um conjunto finito de preceitos não pode ser criado num dia por uma pessoa. Nos primeiros anos da Sangha, não tínhamos qualquer preceito. Gradualmente, devido aos desvios e equívocos cometidos pelos irmãos, tivemos de criá-los. Agora possuímos 120 preceitos. Tal número crescerá ao longo do tempo. Os preceitos ainda não estão completos, Shariputra. Creio que o número deles poderá chegar a 200 ou ainda mais. O último dia de retiro chegou. O mercador Agnidatta retornou de suas viagens e ficou chocado ao saber o quanto os bhikkhus tinham sofrido de fome. Sentiu-se envergonhado e organizou uma refeição oferecida em sua casa. Também ofereceu a cada um deles um novo manto. Após Buda ter feito a sua última palestra da estação, os bhikkhus rumaram para o sul. Era uma jornada adorável. Os monges seguiam sem pressa, descansavam durante a noite e mendigavam pela manhã. Após a refeição e o descanso nas frescas florestas, continuavam caminhando. Às vezes, permaneciam vários dias em uma vila onde as pessoas manifestassem satisfação em receber os ensinamentos. À noite, estudavam e recitavam os sutras antes de meditarem e irem dormir. Certa tarde, Svasti encontrou um grupo de jovens meninos tratadores de búfalos, conduzindo seus animais para casa. Parou e falou com eles, rememorando a sua própria experiência. De repente foi tomado por saudades de sua família. Sentiu falta de Rupa e Bala e mais ainda de Bhima. Ele ainda não sabia se era adequado para um bhikkhu pensar sobre a sua família tendo deixado. É claro, Rahula já lhe havia dito que também sentia saudades dos familiares. Svasti contava 22 anos de idade. Ele preferia a companhia dos jovens, sentindo-se mais à vontade com eles. Apreciava sobremaneira o tempo que passava junto de Rahula. Frequentemente eles compartilham seus pensamentos mais íntimos. Svasti revelou ao amigo acerca de sua vida como menino búfalo. Rahula jamais tivera a chance de montar nas costas de um búfalo d'água e custou a crer que tamanha criatura pudesse ser tão dócil quanto o outro apregoava. Svasti garantiu a ele que os búfalos d'água eram animais muito gentis. Contou a Rahula sobre as inúmeras vezes que tinha se deitado no lombo de um deles enquanto seguiam para casa ao longo da margem do rio. Ele podia olhar o céu azul e as nuvens flutuando, desfrutando momentos de preguiçosa paz sobre as costas cálidas e macias do búfalo. Svasti também contou a Rahula sobre as brincadeiras que fazia com os outros meninos, como ele. O filho de Buda amou ouvir tais histórias. Era uma vida totalmente desconhecida para ele, que havia crescido num palácio. Rahula disse que desejava experimentar a montaria nas costas de um búfalo, e o amigo prometeu que arranjaria isso de algum modo. Svasti imaginou como poderia conseguir um passeio de búfalo para Rahula. Eles eram monges ordenados. Decidiu que, quando viajassem pelas vizinhanças da sua vila natal, pediria permissão a Buda para ir ver sua família. Faria uma solicitação para Rahula também acompanhá-lo. Então, quando ninguém mais estivesse por perto, ele pediria a Rupa para deixar que Rahula subisse no lombo de um dos búfalos que tratava. Rahula poderia montar ao longo das margens do rio Neranjara.
Svasti planejava retirar o seu manto de monge e montar num búfalo também, como nos velhos tempos. No ano seguinte, Buda passou a estação de retiro na montanha rochosa chamada Kalika. Era o 13º retiro desde sua iluminação. O assistente que o serviu chamava-se Média. Certo dia ele confessou a Buda que, quando sentava sozinho na floresta, havia sido perturbado por pensamentos de desejo e paixão. Estava preocupado porque Siddhartha encorajava os bhikkhus a passarem algum tempo sozinhos para meditar. Porém, sempre que meditava em solitude, era confrontado com tais obstáculos mentais. O mestre disse-lhe que praticar em solitude não significava viver sem o apoio dos amigos. Desperdiçar tempo envolvendo-se em conversas vãs e mexericos, inúteis sobre os outros, não trazia qualquer benefício à vida espiritual. Mas receber o apoio dos amigos na própria prática era importante. Os bhikkhus necessitam viver em comunidades para se apoiarem e encorajarem mutuamente. Este era o significado de tomar refúgio na sangha. Ser um bhikkhu exige 5 coisas. A primeira, amigos virtuosos e compreensivos que compartilhem o caminho. A segunda, os preceitos que ajudem aos bhikkhus a manterem a mente atenta. A terceira é uma ampla oportunidade de estudar o ensinamento. A quarta é a diligência e a quinta é a compreensão. As últimas 4 condições estão intimamente ligadas à presença da primeira condição e dependentes dela, ter amigos com quem praticar. Média, pratique as contemplações sobre o perecimento, a compaixão, a impermanência e sobre a completa consciência da respiração. Para sobrepujar o desejo, pratique a contemplação do cadáver, olhando profundamente para os 9 estágios do decaimento corpóreo, desde o momento em que a respiração cessa até o ponto em que os ossos se transformam em pó. Para sobrepujar a raiva e o ódio, pratique a contemplação acerca da compaixão. Ela ilumina as causas da raiva e do ódio dentro de nossas mentes e das mentes daqueles que são assim afetados. Para sobrepujar o apego e a avidez, pratique a contemplação acerca da impermanência, iluminando o nascimento e morte de todas as coisas. Para sobrepujar a confusão e a dispersão, pratique a contemplação sobre a completa consciência da respiração. Se praticar regularmente estas 4 contemplações, você atingirá a liberação e a iluminação. E assim ele encerra o capítulo 50. A primeira delas é a mais preciosa, a mais importante, como ele fala aqui, né? Se não tiver a primeira condição, as outras todas são dependentes dela, é ter uma sangha, né? Amigos com quem praticar. Eu lembrei do retiro de rua que a gente fez,
Eu estava pensando nisso, de pedir comida, né? E de passar fome, de quando você não recebe, né? A doação de alimento. Que teve um dia, porque a gente fez o retiro de rua num feriado de 7 de setembro, né? Então a gente começou antes do feriado. E aí, no feriado que foi dia 7, muitos lugares que o pessoal fornecia comida para as pessoas de rua estavam fechados, né? E tinha só pouco, tinha um lugar só que servia a refeição e a gente não quis tirar a refeição das pessoas que são moradores mesmo, né, em situação de rua. Nós estávamos num grupo grande, a gente ia tirar 20 lugares, né? E a gente resolveu não entrar. E o mestre, o Orochi, o Genro, falou: nós vamos atrás de uma feira livre. Será que tem alguma feira livre? E aí ficamos onde podia ter uma feira, a gente lembrou de uma feira e a gente andava o dia inteiro, né? O dia inteiro andando. Eu não acredito que eu fui a pé, que a gente andava muito, a gente dormia na Praça da Sé, no pátio do colégio. Aí a gente andou até o Bom Retiro, até o Parque da Luz, porque era assim, a gente acordava muito cedo, né? Então, à tarde, depois que a gente conseguia alguma coisa para comer, a gente deitava num parque, em alguma praça, em algum lugar, para dar um cochilo, porque à noite a gente acaba não dormindo bem, né? Na rua. E aí a gente foi andando até o Bom Retiro, tiramos um cochilo lá no Jardim da Luz. Aí depois a gente subiu até atrás das. Não, não foi nesse dia. Esse dia foi de manhã que a gente fez isso. Aí a gente foi caminhando até a 9 de julho, porque era um lugar que tinha esse restaurante, aí a gente achou melhor não entrar. Aí a gente foi atrás de uma feira, acabamos indo numa feira aqui na Sergipe, ali perto atrás do cemitério da Consolação. E o mestre Uroshi, ele dizia assim: todo mundo vai ter que pedir na feira. O que derem, a gente recolhe, todo mundo, ninguém vai comer o que receber e a gente vai para um lugar comer, né, uma praça. E tinha que ser, a gente tinha uma dupla, né? Que é assim, no início do retiro ele fez você definir um par para você, que era uma pessoa que você não perderia o contato, porque é uma segurança, né? Então, se você para tentar um banheiro, essa pessoa vai parar e esperar você. Se vai pedir água, tipo, era uma pessoa que teu olho não podia perder de vista, né? Que precisava andar grudado o tempo inteiro, mas era uma referência uma da outra. Então ele diz assim: uma pessoa vai para um lado pedindo e a outra volta, não é para se miguelar e deixar só uma das duplas pedirem, todo mundo tinha que pedir. Gente, como é difícil pedir. Eu percebi o quanto que eu sou arrogante, sabe? Porque eu não consegui nada. Eu não ganhei uma banana, uma maçã, nada não me deram. E olha que a gente explicava, ó, a gente está fazendo um retiro religioso, né? E hoje não conseguimos lugar para comer. Nossa, não é fácil pedir, sabe? É uma mudança de coração mesmo, sabe? Essa humildade de pedir, de receber. E era muito legal ninguém pegar, ninguém comer, e a gente caminhar até achar um lugar, abria no meio assim e compartilhava, né? Essa ideia que a gente já falou outro dia, né? De não pegar para você o melhor, né? Não ficar ali louco de desejo por alguma coisa, né? Pegar com parcimônia, ver se vai dar para todo mundo. Nem todo mundo tinha conseguido como eu, né? Não consegui. Nossa, eu não vou esquecer, tinha um menino, o Duda, ele conseguiu 12 pastéis. Foi um delírio de todo mundo, assim. A barraca, o pessoal do pastel deu 12 pastéis para ele. Foi um sonho. É muito legal. Você vê que quando você passa a privação mínima, né? Porque a gente não é que a gente ficou sem comida, né?
mas quando você come o que é ofertado, não tem essa coisa de escolher, é tão diferente. Nossa, é muito diferente. Quando vem algo que teu paladar reconhece, né, como algo que você gosta. Foi muito interessante, uma experiência incrível. Alguém quer falar alguma coisa? Roqueou? Não, você só desbloqueou a tela. O Arro Sensei. Ai, oi, Genki. Sabe que eu lembrei, fiquei com vontade de compartilhar como foi a minha experiência na feira. Eu É verdade, você estava no mesmo retiro que eu. estávamos lá. Aí eu parei numa barraca de fruta e contei a história. Falei, a gente está fazendo um retiro. Aí o feirante falou assim: Ah, vocês estão seguindo Shakyamuni. Ai, que ótimo! Muito bom! Ele era dessa terra pura, daquele pessoal que faz o mantra, sabe? Sei, Aí na minha mamões, assim, eu saí com uns 2 ou 3 mamões desses grandes, assim. que sorte que eu não peguei ele, viu? Nossa, foi bem interessante, né? Essa experiência da feira aquele dia, eu achei. E lembra, a gente comeu, acho que na Praça Buenos Aires, Foi. e depois a gente tentou pegar um Shabat na CIP. Lembra que a gente subiu a consolação, Porque porque era sexta-feira. era sexta-feira. É. O Duda praticava na CIP, que ele era judeu, é judeu, e eu acho que ele tinha relacionamento, eu não sei como foi, se o Genro queria, porque o Genro também era meio ecumênico, assim, né? Tinha prática com povos indígenas. Eu não me lembro por quê, mas a gente tentou entrar no Shabat lá, eles não deixaram. Aí nós descemos de novo. Como a gente andou aquele dia? Nossa, Nossa, foi. depois a gente andou de novo até a Praça da Sé para poder dormir. Foi incrível. Era incrível. Mas a É, gente conseguiu os pães. A gente não conseguiu lá na Zilana. Eu acho que a gente conseguiu o pão. gente, mas isso foi pro almoço também? Eu acho que foi. É, pode ser. Porque a feira era ali embaixo, É, né? do lado. É. É. Não, no fim todo mundo, ninguém passou fome. Eu que não ganhei nada. Eu não consegui nada aquele dia. Não consegui tudo que eu pedi. Ah, já dei, já, sabe? Foi uma coisa meio assim. Alguém mais? Vamos encerrar então? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.